Graça e paz, irmãos. Amém? Acho que eu não estou bem posicionado aqui. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Nós estamos trabalhando na temática das 9 semanas do fruto do Espírito, com base no texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, aonde diz assim: quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, fala misericórdia. Ô, gente, vamos esperar, né? Glória a Deus. Quem não trouxe Bíblia, fala assim, misericórdia mais alta ainda, vai. Pastor, eu confio no Data Show. Irmão, se acabar a energia, você vai ficar sem Bíblia. Aí você fala assim, não, mas eu tenho o meu celular, que tem um aplicativo. Tá bom, irmão. Glória a Deus, né? Não importa como, importa que você está de posse da palavra de Deus. Amém? Seja no celular, seja usando aqui o recurso da igreja, mas você está de posse da palavra de Deus. O importante é você estar de posse dela e conhecer essa palavra, em nome de Jesus. Nessa temática nós estamos trabalhando os 9 gomos do fruto, porque na verdade é o fruto do Espírito, que tem 9 gomos, 9 virtudes, que o Espírito forma em nós. Não somos nós que formamos isso, é o Espírito que faz em nós, é o próprio Espírito Santo de Deus, que nos dá, ou forma em nós, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 virtudes. Já falamos sobre paciência, mansidão e domínio próprio e amor. E hoje eu quero falar para vocês sobre fidelidade, mais especificamente sobre fé. Para falar sobre fé, fidelidade abrange fé e mais algumas outras coisas. Deus colocou no meu coração para a gente falar sobre fé. E é muito difícil falar sobre fé. É difícil conceituar a fé. Conceitue fé. A fé, como que eu vou conceituar isso? Como que eu vou definir fé? Defina fé para mim. É difícil definir fé. É difícil conceituar fé. Tanto é que quando você trabalha com por exemplo, com pesquisa científica, você tem o que é empírico, você tem senso comum, você tem o que é científico, você tem o que é filosófico, E algumas dessas coisas você tem dados, como o que é científico, existem dados para comprovar. Mas a fé, aí quando chega no elemento fé, aí vai dizer assim, não, fé não mexe com isso não. Fé cada um tem a sua. Deixa para lá. Porque é uma coisa que algumas pessoas consideram particular. Algumas pessoas consideram como uma crença pessoal. Não, então se você acredita, beleza. Se você tem fé, então tá bom. Não se discute fé, não se argumenta sobre fé, simplesmente se aceita a fé do outro. E simplesmente é assim que as pessoas convivem com a fé. Mas se você pedir para alguém definir fé, provavelmente essa pessoa vai ficar embaraçada, porque é complicado você definir a fé. Mas a Bíblia nos fala algumas coisas sobre fé, e com base na palavra de Deus, nós somos sim capazes de definir e conceituar a fé. Talvez não em toda a sua totalidade, talvez não, da maneira completa, não temos nem tempo para isso. Mas algumas coisas a gente consegue ver nos textos bíblicos a respeito de fé, e são coisas que nós temos que realmente viver na nossa vida. Porque não basta ter fé, é preciso viver na fé. É preciso viver na fé, é preciso viver com fé, e alguns conseguem viver da fé. Porque andar na fé, até o Gilberto Gil andou, que ele canta aquela canção, diz, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, Ou seja, é a fé na fé.
Então tem gente que tem fé na própria fé, como um amuleto, né? Ah não, eu tenho fé, então está tudo bem. Mas essa é alguém que anda com fé, né? Mas na fé, viver na fé, o seu presente é complicado, já é um pouco mais difícil. Viver da fé, como os heróis da fé, viveram da fé, aí então, para poucos. Há poucos que se lançaram e falaram, não, vou viver da fé. Como Jesus, que se lançou e falou, vou viver da fé. E foi alimentado pela fé, teve saúde por fé, pregou o evangelho, as boas novas do reino pela fé, e ressuscitou por fé. E cumpriu o propósito de Deus por fé. Jesus andou mesmo pela fé. Não é fácil não, gente. Viver com fé, da fé, na fé e pela fé é para poucos. Mas nós temos a fé em nosso coração. Deus colocou fé em nós. Deus nos deu uma porção de fé. Deus nos deu essa parte. Aqui fala em Gálatas 5:22 que Deus produziu isso em nós. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos nesse Jesus, a fé veio habitar dentro do nosso coração. E você nunca pode dizer que você não tem fé suficiente, porque acredito que a porção de fé que Deus colocou no seu coração, ela é suficiente para que você cumpra o propósito de Deus. Ela é suficiente, porque Deus não iria colocar dentro de você uma porção de fé insuficiente, que você não conseguisse cumprir o propósito dele. Ah, eu não vou conseguir cumprir o propósito de Deus porque eu não tenho tanta fé assim. Não, se Deus colocou essa fé em você, você vai cumprir o propósito e o plano de Deus, amém? Vamos começar lá por Hebreus capítulo 11, eu quero ler até o verso de número 16 com vocês. Eu não sei se a gente vai conseguir caminhar por todo esse texto, que hoje ainda tem ceia, e ainda temos que apresentar o Anthony Gabriel. 16 dias, é isso? 19 dias, glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo testemunho, santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse na terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros nessa mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria
celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Lhe preparou uma cidade. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para essa palavra? Tremenda essa palavra, não é, irmãos? Tremenda essa palavra. Tremenda, tremenda, tremenda. Tremenda. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé... Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a primeira coisa que fé é a certeza, né? Fé é certeza. Fé não é dúvida, fé é certeza. Mas fé é certeza de alguma coisa. Certeza do que é a fé? A fé, segundo a definição aqui de Hebreus, é a certeza daquilo que esperamos. Então a fé, ela tem um foco, ela tem um alvo, ela tem um objetivo. A fé é a certeza, mas é a certeza do quê? É a certeza das coisas que esperamos. Então, para poder exemplificar, para dizer assim, eu tenho fé, eu preciso esperar alguma coisa, eu preciso sonhar alguma coisa, eu preciso desejar alguma coisa, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você espera? O que você sonha? O que você deseja? O que você está esperando? Por que você está aqui adorando a Deus? Por que você está aqui glorificando a Deus? Do que você tem esperança? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Com base nesse texto, caminhando nele, você vai perceber que o autor está falando a respeito da vida eterna. O autor está falando da eternidade, da salvação. Ele está falando ali um pouco mais adiante, ele fala, olha, esses todos os heróis da fé que estão contidos no livro de Hebreus capítulo 11, eles esperavam o quê? Não algo humano, material, não uma pátria humana, mas eles esperavam a pátria celestial. Eles eram peregrinos nessa terra, estrangeiros nessa terra. Então o coração dele, a fé deles estava firmada onde? Naquilo que estava além daquilo que eles estavam enxergando. Mas eles esperavam uma recompensa celestial. Eles criam nisso. Então a fé é a certeza do quê? Das coisas que se... Você espera alguma coisa? Sim ou não? Amém. Que mais que é a fé segundo esse texto? A fé é a prova. O que é uma prova? Juridicamente é uma prova, é uma evidência. Então a fé é a evidência de alguma coisa. É a evidência do quê? É a evidência das coisas que não vemos. Meu Deus, olha só, então a fé é a certeza daquilo que esperamos. E é a prova, a evidência daquilo que não vemos. Piorou, né? Ficou mais difícil ainda, né? A fé é a certeza das coisas que esperamos. É a prova, é a evidência daquilo que não vemos. E por isso é fé. Por isso é fé. Porque nós não enxergamos. Porque se nós estivéssemos enxergando, não seria por fé. Porque eu posso ver vocês aqui. Nós estamos em comunhão, participando todos de um culto. Não assistindo um culto. Você não assiste um culto, você participa do culto, amém? Você está aqui. Então eu estou me relacionando com vocês. E isso não é fé. Por quê? Porque eu estou vendo. É um fato. Mas a fé é a certeza, é a prova daquilo que não estamos vendo. Então, pela fé, você pode crer que Deus tem algo extraordinário, maravilhoso, tremendo para entregar nas suas mãos. Pela fé. Mas pastor, eu não estou enxergando nada. Se você estivesse enxergando, não seria fé, seria natural.
Alguém um dia me perguntou, por que grandes filósofos como Platão, Sócrates, sabe, Alexandre o Grande e tantos outros que viveram antes de Jesus, homens que foram, sabe, tremendos, até mesmo Nabucodonosor, um rei que viveu há mais de 1000 anos antes de Cristo, deixaram escritos, relatos das suas conquistas, de batalhas que foram vencidas, de lutas pessoais, enfim, deixaram cartas, deixaram poemas, filósofos escreveram livros, porque o nosso Senhor Jesus passou pela terra e não deixou nada escrito, nenhuma página. A única coisa que Jesus escreveu foi um dia que eles pegaram uma mulher em flagrante adultério, e a Bíblia diz que Jesus começou a escrever no chão. O único lugar que Jesus escreveu foi no chão, e o vento soprou, né? E logo foi embora. Por quê? Porque Jesus não deixou nada escrito. Porque Jesus não deixou uma prova da sua existência, para que fosse mais fácil para nós acreditar nesse Jesus. Por quê? Porque Jesus queria que fosse pela fé. Se você tivesse uma prova da existência de Cristo, uma prova real da existência dele, uma selfie, um DVD, né, com um relato de Jesus, não seria pela fé. Jesus fez isso intencionalmente. Por isso que um dia ele estava, eu estou saindo da pregação, irmão, mas eu vou falar. Um dia Jesus estava na casa de Lázaro, se não me engano, ou na casa de um outro fariseu amigo, e uma mulher chamada Maria se prostra aos pés de Jesus, quebra um vaso de perfume e unge Jesus, e os discípulos começam a repreender ela. Segundo os estudiosos, aquela mulher é a mesma Maria, irmã de Lázaro. Eles começam a repreender ela, dizendo, não vai fazer isso, você tá quebrando um perfume caríssimo nos pés de Jesus. Ele diz, deixa, o que essa mulher está fazendo aqui vai ser conhecido no mundo todo. Se não me engano, essa é a palavra que Jesus usa, o mundo todo, ou por todos. Jesus sabia que iriam escrever a sua história, mas ele não pediu para ninguém escrever, mas ele sabia que iriam escrever, mas ele mesmo não podia fazer isso, porque precisava ser por fé. Amém? Então a fé é a certeza do quê? Daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. É pela fé, irmãos, que nós somos salvos. Você não precisa abrir, eu vou pedir para passar só no Data Show. Romanos 3, 25, diz assim, nós vamos passar alguns textos bíblicos. Romanos 3, 25 diz assim, Deus o ofereceu, está falando que Deus ofereceu Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm o quê? Fé em Jesus. Então você só é justificado, você só é santificado, você só recebe a justiça de Deus se você tiver fé para isso, se você crer nisso. Pastor, mas a Bíblia diz que não existe nenhum justo sobre a terra. Isso é verdade, sim ou não? Você é justo, sim ou não? Sim, você é justo, porque você foi justificado por Cristo. Você também não é santo, mas você foi santificado por Ele. Mas isso é pela fé. Você se torna santificado, você se torna justificado pela fé em Cristo Jesus. E a salvação, ela vem pela fé, porque você só pode ser salvo se você for justificado. E é pela fé que você é justificado. Então a fé salva. A fé salva. A fé te salvou. Que fé? A tua fé. Sim, a tua fé, mas a fé que antes o Espírito de Deus colocou em você. A fé é um fato, ela existe, mas ela também é um ato, exige uma resposta.
E você respondeu, você disse: sim, Jesus, eu creio, Jesus, eu estou aqui. E você recebeu a salvação, você foi santificado. Amém? Em Romanos capítulo 10, verso 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Precisa confessar Jesus para ser salvo? Sim. Mas precisa crer também no coração. Se você não crê, se você não tiver essa fé, você não alcança a salvação. Então a salvação vem pela fé, e a fé em Cristo Jesus. Amém? Quem crê, crê pela fé. E quem crê pela fé também vive pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque vivemos por fé, e não por aquilo que vemos. Então, se você foi santificado, se você foi justificado, se você já entregou a sua vida a Cristo Jesus pela fé, você precisa também viver por fé. A pergunta é: você vive por fé? Nós vivemos por fé? Ou nós vivemos por aquilo que nós enxergamos? Ou nós nos movemos pelas circunstâncias, pela nossa realidade, por aquilo que nós estamos enxergando, por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos testemunhando, por aquilo que nós estamos presenciando, por aquilo que de alguma maneira está nos envolvendo, e é um fato real. Nós vivemos pela fé ou nós cedemos diante das adversidades, diante das tribulações, diante das coisas boas e as coisas ruins? Como está pautada a nossa vida? A Bíblia diz que o justo, viverá por fé, porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. E essa capacitação de viver pela fé é só o Espírito Santo para nos dar. Amém? Porque crer, irmãos, só crê. Até o diabo crê. Lá no livro de Tiago está escrito o quê? Tiago capítulo 2, verso 19. Diz assim: que até os demônios creem e tremem de medo. Olha só, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Pastor, eu sou um homem de fé, grande coisa, você empatou com o demônio. No sentido de crer em Deus, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, não, porque eu acredito em Deus. Você já ouviu isso, né? Você fala: não, eu tenho Deus no meu coração, eu acredito em Deus. Agora, a pergunta é, não é só se você acredita em Deus, porque acreditar, até os demônios acreditam e tremem. A questão é, você vive na fé, pela fé? Porque não basta crer, é preciso viver. Por isso que eu disse, a fé é um fato. Deus colocou essa fé dentro de nós. Mas ela é um ato, você precisa exercitar essa fé. Nós precisamos colocar essa fé em prática. Precisamos colocar essa fé para fora. Precisamos transformar essa fé, como diz Tiago, em obras. Em obras. Precisamos colocar essa fé de maneira que essa fé se torne um testemunho público. As pessoas, quando olharem para nós, vão dizer: olha, grande é a fé do Cristiano, grande é a fé da tia Júlia. Nossa, olha que homem de fé o Júlio César. A nossa fé, ela dá testemunho. Então não basta crer, ter fé para ser salvo, é preciso andar, é preciso viver da fé. Hebreus 10:38 diz assim: versículo bem conhecido: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, o quê? Não me agradarei dele. Então, fé
é uma atitude também. É algo que eu recebo de Deus, eu recebo do Senhor, mas eu preciso aplicar ela em todas as áreas da minha vida. Às vezes tem gente que diz assim: não, eu tenho fé para ser curado, mas eu não tenho fé para prosperar. Aí eu tenho fé para isso, mas não tenho fé para aquilo. Não, nós temos que ter uma fé completa, uma fé pela qual nós não vamos retroceder, nós vamos caminhar, nós vamos continuar e vamos até o final, porque se nós retrocedermos, Deus não vai se agradar da nossa fé. Amém? Eu separei aqui algumas frases. A primeira delas é: a fé é a capacidade de vencer os limites da lógica, não só da razão. Lógica é maior que razão. Às vezes nós limitamos a ausência de fé a sermos racionais, mas não é só isso, é maior que isso. A fé, ela transcende o quê? A lógica. E a lógica é algo que já é pré-estabelecido. A lógica é algo que já está definido. É lógico, não tem como você sair daquilo, porque é lógica, está estabelecido, vai ser assim. Mas a fé, ela transcende a lógica. Ela vai além daquilo que já está pré-estabelecido pela ciência, por todos os mecanismos que já constataram que vai ser assim. Mas a fé, ela transcende a lógica. É por isso que nós ouvimos vários testemunhos de milagre, de pessoas que estavam sendo desenganadas pela medicina, situações que não tinha mais como ter um retorno, e de repente entra o elemento fé, e a fé transcende tudo isso, transcende essa lógica humana, transcende tudo, e aí começam a acontecer os milagres. Então a fé não pode ser parada pela lógica, a fé não pode ser parada pela razão, a fé não pode ser parada. A fé não conhece fracasso. Você não vai olhar na Bíblia, se você ler a Bíblia toda, você não vai conseguir enxergar uma pessoa que andou na fé, que viveu da fé, que viveu uma vida de fé no nosso Senhor Jesus, ou uma vida de fé no Antigo Testamento em Deus, essa pessoa experimentar no final da sua vida um fracasso. Você percebe que ela passa por lutas, por provações, por dificuldades, mas no final ela sai vencedora. A fé não conhece o fracasso. Se nós vivemos da fé, pela fé, na fé, com fé, nós vamos ser mais do que vitoriosos. Mais do que vitoriosos. Não só vitoriosos, mais do que vitoriosos. A fé não conhece o fracasso. A fé, como eu já falei, é um ato. A fé é um fato, mas também é um ato. A faculdade de exercer essa fé é sua. Nós temos que exercer aquilo que está em nós. Mas pastor, a minha fé é muito pequena, ela é pequenininha. Bom, Jesus disse que uma fé tão pequena quanto a semente de uma mostarda, ela é capaz de alcançar lugares que nunca foram alcançados. É isso que Jesus está dizendo quando ele conta a parábola do grão de mostarda. Ele fala: olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mostarda é uma hortaliça, e a semente do grão de mostarda, ela é tão minúscula que na ponta do seu dedo você vai ter dificuldades para enxergar. Mas essa semente, quando semeada, ela começa a crescer, 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 e ela chega a lugares que hortaliça nenhuma chega. O que Jesus está dizendo com isso? Que se você tiver essa fé pequenininha, como uma semente de mostarda, você vai chegar em lugares que jamais você imaginou ter chegado. Você vai experimentar de coisas que você nunca imaginou que você iria experimentar. Então a sua fé não é pequena. É você que não está exercitando essa fé. É você que não está colocando essa fé para trabalhar em seu favor. É você que não está vivendo nessa fé. Você se deixou ser enganado pela sua alma.
pelos sentimentos, pelos medos, pelas tristezas, pelas decepções. Por isso você não está conseguindo andar e viver nessa fé. Nós precisamos andar nessa fé, viver essa fé. Alguns dizem, ver é crer. Mas a fé, ela diz, primeiro se crê e depois se vê. Você nunca vai ver aquilo que você não acreditou. Se você vê, você não vai experimentar. Porque a fé, ela funciona de maneira contrária. É uma antítese ao normal. Primeiro se vê. Mas a fé, ela primeiro crê. Ela crê em quê? Ela crê naquilo que Deus plantou no nosso coração. Porque nós não podemos ter uma fé que é uma fé que eu chamo de fé ingênua, de fé infantil, como tem alguns pregadores da teologia da prosperidade que enganam o povo, dizendo que Deus é um Deus como o gênio da lâmpada, e você pode desejar, aí você deseja bastante, você coloca isso, introjeta isso dentro de você, e aí você começa a ter pensamentos positivos. Vai acontecer, vai dar certo, vai acontecer, vai dar certo. Não pode vir dúvida, dúvida, vai embora. Aí você começa a ficar assim, né? Ficar assim daquele jeito. Você fala, não, eu vou comprar esse carro, Não vai dar errado. Eu vou dizer, eu vou declarar e tal. Mas de repente Deus não falou para você isso. Deus não colocou isso no seu coração. É simplesmente um desejo seu. Isso é pensamento positivo. É pensamento positivo, não é fé. A fé verdadeira, a fé bíblica, ela tem como exemplo a vida de Abraão. E Abraão nunca deu um passo. Prestem atenção nisso, irmãos. Abraão nunca deu um passo sem antes Deus se manifestar na vida de Abraão e dizer para Abraão o que ele deveria fazer. Quando Abraão estava em Ur dos Caldeus ainda, Deus apareceu para ele e disse, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão, pai da fé, por fé, ele se levanta e anda. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos fazer aquilo que a nossa cobiça, as nossas vaidades desejam. Mas não é fé, porque Deus não colocou isso no nosso coração. Fé é se movimentar por aquilo que Deus fala. Amém? Se você olhar a vida de Abraão, você vai ver que todos os movimentos que Abraão fez, Deus falou. Até mesmo quando ele foi sacrificar o seu filho, Deus havia pedido. E por fé ele foi. Mas ele não foi sacrificar o filho dele por livre, espontânea vontade. Ele fala assim, não, eu estou sentindo no meu coração hoje que eu vou sacrificar o meu filho. Eu estou com um desejo aqui de sacrificar o meu filho. Aí eu vou sacrificar o meu filho. E Deus vai ter que me honrar. Porque Deus vai ter que me honrar. Né? Não é assim que a gente fala às vezes? Né? A gente toma algumas decisões e fala, não, Deus vai ter que me honrar. Deus vai ter que me abençoar. Né? Não é fé, irmãos. Por quê? Porque Deus não falou para você fazer isso. A fé é se movimentar por aquilo que Deus fala. A fé é o título de propriedade daquilo que sabemos que possuímos, apesar de não termos visto ainda. Então a fé é um título de propriedade daquilo que nós temos, mas ainda não enxergamos. Eu citei um exemplo aqui pela manhã. É como se você recebesse uma ligação daqui a pouco, saindo do culto, falando assim, fulano, Aguinaldo, é o seguinte, você tinha uma irmã, mas você não sabia disso, porque ninguém te contou. Essa sua irmã, ela faleceu, ela não tinha filhos, e ela é multimilionária, e ela deixou para você uma fazenda no Pantanal, com 5.000 hectares e 5.000 cabeças de boi em cima. Glória a Deus. Amém. Esse é um homem de fé. Você conseguiu ver a fazenda? Você conseguiu ver o gado? Sim ou não? Isso é fé, né? Fé é saber que existe uma herança. Existe algo que Deus preparou para você.
Existe algo que Deus já colocou nas suas mãos, mas você não tomou posse ainda. E aí a pessoa vai dizer para você por telefone assim: olha, Aguinaldo, você tem essa fazenda, só que vai demorar mais ou menos 60 dias para você tomar posse dessa fazenda. O que você vai fazer? Você vai começar a viver uma vida de rico, né? Você fala: não, eu tenho uma fazenda lá, então eu vou começar a usar meu cartão de crédito, deixa ir para o limite, cheque especial vai para o limite, porque afinal de contas, eu não tenho nada, mas eu tenho uma herança para receber, e eu vou receber essa herança ali na frente. E a gente começa a viver uma vida de rico já. Você sabe qual é o nosso problema? É que nós temos essa herança, nós temos esses benefícios, que pela fé nós sabemos que temos, mas nós vivemos uma vida que não condiz com aquilo que nós esperamos. Nós somos ricos e vivemos como pobres. Isso eu falo assim no espírito. Nós vivemos como se não acreditássemos nas promessas de Deus. Nós nos movemos como se não acreditássemos nas promessas, mesmo Deus confirmando essas promessas e dizendo: olha, você tem essa herança. Vocês estão entendendo a pregação, sim ou não? Então a fé considera a obra consumada mesmo antes de ser completamente manifestada. A fé genuína é um ato decisivo de crer contra todos os elementos opostos e montanhas de dificuldades que parecem impossibilitar uma resposta à nossa oração. Agora preste atenção nessa frase, porque ela pode ser um divisor de águas na sua vida. Não duvide da sua fé, duvide das suas dúvidas. Eu vou repetir para você: não duvide da sua fé, duvide das suas dúvidas. As dúvidas não merecem confiança. A fé merece confiança, mas as dúvidas não merecem. Só que nós muitas vezes damos mais crédito para as dúvidas do que para a fé. Sim ou não? Às vezes nós abraçamos a dúvida e deixamos a fé de lado. E falamos: dúvida, eu te amo. Dúvida, eu vou caminhar com você. Dúvida, você está certa. Não é assim muitas vezes? Mas não duvide da tua fé, porque a tua fé, ela é poderosa. Jesus disse: olha, se você crê e você disser àquele monte: monte, levante-se e lance-te no mar, assim se fará. Se você crê e não duvidar. Então a fé, ela não pode dar lugar para dúvida. Mas o que acontece, irmãos? Nós abraçamos às vezes muito mais as dúvidas do que a nossa fé. Nós preferimos ficar com as dúvidas, com medo. Nós preferimos ficar acreditando que aquilo que veio no nosso coração como uma semente do inimigo para minar a nossa fé é verdade. E nós abraçamos isso e vivemos nisso. Pastor, você está pregando para quem? Para mim. Espero que sirva para você também, amém? Porque às vezes nós fazemos isso. Nós preferimos dar crédito para a dúvida, para o medo, do que para a fé. Mas vamos entrar no texto. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim. Eu vou passar rapidinho. Eu quero falar um pouquinho da fé de Abraão, da fé de Abel, da fé de Noé. Ixi, bastante fé aqui. Mas vamos passar rapidinho, só os tópicos. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, quantas vezes eu já ouvi assim: pastor, eu quero agradar a Deus. Hã? Pastor, eu quero agradar a Deus. Quer agradar a Deus, irmãos? Primeira coisa, fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. E não só fé, nós precisamos o quê? Viver na fé. Olha só, irmãos, a sequência do versículo diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa o quê? Crer que ele existe. Amém, até os demônios creem, né? Agora olha a segunda parte: e que ele
recompensa aqueles que o buscam. Quer agradar a Deus? Primeiro, creia. Quer agradar a Deus? Acredite que há uma recompensa. Acredita que Ele vai te recompensar. Acredita que o que você está fazendo não é em vão. Acredite que Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam, é um Deus que recompensa aqueles que estão na presença dEle, aqueles que o buscam. E nós temos dificuldade, não de crer, mas de crer que vamos ser recompensados. Às vezes pensamos que o nosso trabalho é em vão. Quantas vezes não passa pela nossa mente, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena passar por tanta luta, por tanta dificuldade. Todas as portas se fecharam, tantas coisas dando errado. Será que vale a pena buscar a Deus? Quantas vezes nós pensamos assim: pô, Deus, eu fiz tudo certinho, Deus deu tudo errado. Irmãos, nós precisamos acreditar que Deus vai nos recompensar. Nós precisamos acreditar que no final dessa história toda, irmãos, no final disso tudo, Deus tem uma bênção reservada para nós. Amém? Deus tem algo tremendo, maravilhoso, preparado. Aquele Salmo 126, aqueles que chorando vão semeando a sua semente, voltarão com seus feixes, sorrindo, alegres, contentes. Nós precisamos acreditar, nós precisamos crer, não só que Deus existe, mas que Deus recompensa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus vai te recompensar. Repita comigo assim, fala assim: Deus vai me recompensar. Amém, irmãos, nós precisamos crer que aquilo que nós estamos fazendo não é em vão. Há uma recompensa. Jesus tem uma recompensa preparada. Ele vai nos abençoar, irmãos. Às vezes a gente pensa que a gente está simplesmente sofrendo e aceitamos aquela teologia do sofrimento que diz que, né, os franciscanos, né, você nasceu para sofrer. Não, irmão, Deus há de te recompensar, Deus há de te abençoar, amém? Quer agradar a Deus? Creia. Você sabe qual foi o problema do povo no deserto lá em Números capítulo 13? Não foi falta de fé em Deus, porque eles viam a coluna de fogo, eles viam a nuvem da glória, eles comiam do maná, eles bebiam da água da rocha. Não foi falta de fé em Deus, mas foi falta de fé que Deus poderia dar a eles a recompensa, a terra prometida. Eles não acreditaram que Deus os recompensaria. Quantas vezes nós duvidamos que Deus vai nos recompensar? Mas essa noite, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui crendo que há um galardão, que há uma recompensa, que há uma bênção nos esperando. Vale a pena, irmão. Vale a pena, porque Deus recompensa aquele que busca Ele. Vale a pena buscar a Deus. Vale a pena viver na presença de Deus. Amém? Irmãos, a fé, ela nos tira da formalidade. O exemplo aqui está no versículo 4, quando fala da fé de Abel e a ausência de fé de Caim. Quando eles foram oferecer uma oferta a Deus, um deles ofereceu uma oferta a Deus sem fé, e o outro ofereceu do seu coração. Então a fé, ela nos tira da formalidade. A gente sai do rito, do ritual. A gente sai dessa coisa assim, de achar que se vier na igreja e bate o ponto, está resolvido, porque eu fui no culto, porque eu participei do culto, então eu estou bem a semana. Não, a fé nos tira dessa formalidade. A fé nos leva para um relacionamento. A fé nos leva para perto de Deus. E nós conseguimos nos relacionar com Deus, não de forma mecânica, não de forma ritualística, mas conseguimos nos relacionar com Deus de uma maneira verdadeira. A fé nos tira da formalidade.
Só quem não crê consegue viver na formalidade, achando que bater ponto em igreja é suficiente. A fé, ela libera instruções na nossa vida sobre coisas que ainda não aconteceram. Versículo de número 7. Irmãos, quem crê, Jesus, o Espírito Santo começa a liberar instruções para as nossas vidas de coisas que ainda não aconteceram. Pela fé, Abraão creu em algo que ainda não havia acontecido. Pela fé, Noé, instruído sobre coisas que iriam acontecer, passou 120 anos construindo uma arca. 120 anos. Pela fé, ele recebeu de Deus a revelação daquilo que ainda iria acontecer. E hoje eu não quero dar nenhum testemunho, não quero falar de nada. Eu poderia dar um testemunho, 2 para vocês, mas como nós estamos falando de fé, eu creio que o Espírito Santo está revelando a você. Amém? Quando Deus avisa você de algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, isso é porque você está andando na fé. Amém? E aí você vai pegar aquela palavra que o Espírito Santo te revelou, e ele falou para você assim: olha, não faz isso, não faz esse negócio, não faz aquilo, vai dar errado. Aí você fala assim: Senhor, obrigado. E aí você muda a direção. E se você não obedece, como diz o Alex, trompa no farpado. Mas pela fé nós recebemos a revelação daquilo que ainda está por acontecer. A fé é a chave para ver o mundo invisível. A fé te tira desse mundo e te leva a um lugar espiritual que você só consegue chegar por fé. Deus começa a te revelar coisas grandes, coisas tremendas. A fé é a chave para abrir o caminho dos milagres. Sara, apesar de estéril, idade avançada, Abraão recebeu porque tinham fé, eles acreditaram, eles creram nessa promessa. Então a fé, ela abre, ela libera o caminho do milagre. A fé, ela libera poder para obedecer, porque em Hebreus capítulo 8 diz que Abraão foi para o Monte Moriá sacrificar o seu filho pela fé em Deus. Sem fé, você não consegue obedecer. A fé libera sobre nós o poder para obedecer. A fé é a chave para liberar a bênção de Deus sobre a nossa família. Versículo 20 fala que pela fé Jacó abençoou seus filhos. A fé nos leva a adorar mesmo em situações extremas da vida. Capítulo 21, versículo 21. Depois você lê o texto todo. A fé é algo tremendo e nós precisamos viver essa fé. Fique de pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Não vou orar por você, quero orar com você, para que nós possamos, em nome de Jesus, viver na segunda-feira, irmãos, lá, quando você não estiver nessa atmosfera aqui de culto, tá? Aqui é fácil crer, irmãos, difícil é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né? Mas você vai lembrar dessa palavra e você vai falar assim: não, eu vivo pela fé, eu vivo na fé, eu vivo com fé. Eu quero orar para que Deus possa nos fortalecer, que nós possamos viver essa fé em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Logo em seguida vamos adorar o Senhor, vamos apresentar o Anthony. Mas eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Pai, Senhor, nós sabemos, Deus, que estamos longe, Senhor, de sermos ainda heróis da fé. Senhor, a Tua palavra diz que esses homens, Senhor, a terra não era digna, Senhor, do sangue desses homens. Senhor, a Tua palavra diz que Enoque, Senhor, foi um homem de tanta fé, que o Senhor levou ele para a Tua presença, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te agradar, Senhor. Nós queremos acreditar e nós queremos declarar nessa noite, Senhor,
nós vamos viver na fé, vamos andar na fé e vamos viver pela fé e da fé. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a cada um de nós nessa noite. A Tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor tem sido revelada a nós pelo Espírito, tem sido pregado nesse lugar, tem sido lida por nós, Senhor, e nós cremos que estamos crescendo em fé, Senhor, que estamos crescendo na Tua presença. E essa é uma noite, Senhor, em que nós vamos andar em um outro nível de fé, Senhor. Essa é uma noite que nós vamos começar a andar num nível de fé diferente daquele que nós vivemos. Porque a partir dessa noite nós tivemos uma compreensão de coisas que nós não compreendíamos. E nós vamos começar a viver um tempo de sobrenatural, um tempo de fé, um tempo experimentando milagres, um tempo testemunhando novidade de vida, um tempo, Senhor, aonde, Senhor, nós vamos experimentar grandes coisas do Senhor. Um tempo, Senhor, em que nós vamos andar sobre as águas, sobre as circunstâncias não vão mais nos parar, Senhor, porque nós vamos fazer como Pedro, nós vamos andar sobre as águas, nós vamos andar sobre as circunstâncias, e nós vamos experimentar coisas tremendas e grandes de Deus. Nós rejeitamos toda dúvida, nós rejeitamos todo medo, nós rejeitamos todo sentimento de derrota, nós rejeitamos tudo aquilo que vem para nos parar, para roubar a nossa bênção, para roubar o nosso milagre, para roubar aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que já foi conquistado na cruz do Calvário. Oh, Espírito de Deus, oh Espírito Santo de Deus, enche esse lugar, Senhor, enche os nossos corações de fé, Senhor. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé, pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar,